Então aí, ó, é a simulação da Terra de agora para frente, tá? Então, o que tem que fazer? Coloca em tela cheia e vai lá para frente, porque ele vai fazer do passado até hoje e de hoje para frente. Coloca um pouco mais devagar? Não, pode deixar. Ele é diferente isso aí. Pode vir aqui lá para frente. Tá aqui, ó. Pode. Aí, deixa aí, deixa eu ver. 1,8 milhões de anos atrás já bateu. Aí vai ser agora, quer ver, ó? Hoje. Então, olha só, galera. Aqui é hoje a Terra. Muito bom. O Jonathan Fecha, Serjão, força do projeto Shape Today. Tamo junto aí, valeu, cara. Tô tomando água aqui, ó. Isso aí, volta a treinar, cara. Toma bastante água, isso aí. Já esqueci a coca, cara. Não tomo mais coca. Chega de coca agora. Nada de coca. Já era coca. Beleza, então. Então tá aí. É assim que se formou a crosta terrestre. Sérgio, por que só tem terraplanismo no Brasil e nos Estados Unidos, nada na Europa? Então, né? Por quê, né, cara? Deve ter alguma explicação para isso, né? Não sei também, não. Queria saber. Beleza. Aí, vocês vão falar assim, mas pode ter outras maneiras da Terra ter se formado. Pode sim. Tem um artigo, ó, que foi publicado ali, ó. Clica ali pra gente, Cris, que é o Origem. Isso. Esse aqui, ó. Esse aqui é um modelo chamado modelo Abel. É o modelo Abel para a origem da Terra. É um novo modelo para a formação do planeta. Vai descendo aqui. Saiu nessa revista, o artigo vai ficar ali, ó, de novo, ó. Toda vez que vocês forem ler sobre a formação da Terra, começa com o quê? Começa com a formação da estrela e dos planetas, ó. Tá aqui, ó, direitinho, igual eu falei para vocês, ó, tá? Pode ir descendo. Pode ir. Aí tem a formação da Terra, tá, ó. A formação da Terra levou mais ou menos 30 milhões de anos, que é aquilo que a gente falou, né? Entre 50 e 100 milhões de anos. Mais ou menos 30 milhões de anos. Então, formou a Lua, bateu ali, né? Formou a atmosfera, formou o oceano de magma, formou o núcleo da Terra, depois formou a Lua aqui, e aí consolidou o oceano de magma, tá? Pode ir descendo? E esses caras aqui, eles explicam, ó, tá vendo aqui, ó, a formação da Terra de uma maneira diferente, ó, tá? A formação da Terra de maneiras diferentes. Então é o seguinte, existe uma rocha na Terra, um tipo de rocha chamada anortositas, tá? E essas anortositas aí, elas dão pra gente uma ideia muito boa de como que pode ter se formado a Terra. Então tem ali, ó, os modelos propostos para a formação da Terra. Então, pode ter formado da maneira A, tendo um continente primordial, da maneira B, sem anortosita, mas com continente primordial, da maneira C, que é o modelo Abel, tá? Ou seja, a Terra seca, completamente formada, ou um segundo modelinho aqui, ó. O modelo Abel, na verdade, né, teve dois passos, né? Você tinha a Terra e depois, com bombardeamento, você teve toda a crosta se formando e tudo mais. Então, esse é um modelo Abel, que é um modelo alternativo para explicar a formação da Terra. Ele responde várias coisas? Responde também. Deixa de responder outras? Deixa também de responder outras. E assim é a ciência, cara. Assim é que funciona a ciência. Vai descendo aí mais um pouco, Cris? Ó, ele vai explicando tudo. Ele estudou meteoritos e tudo mais. Vai descendo aí. Aqui é muito legal nesse artigo, tem isso aqui, ó. Pode ir. Ó, a cronologia do sistema solar, ó. 4,56 bilhões de anos atrás, ó. Formação dos planetas. Ó, ressonância. Tá vendo? Ó, como que tudo foi acontecendo, ó, que legal. Aí, ó, Terra sólida aqui. Forma o oceano de magma, forma o manto, forma a Terra. Olha, isso aqui é muito legal, viu, galera? Pode ir descendo. Então, para quem quiser ter uma ideia boa de como se formou a Terra, ó, tá aí, ó, tem tudo, ó. Tá tudo muito bem ilustrado, é um artigo realmente muito legal. Ele estuda a Lua, ele estuda asteroides, ele estuda meteoritos, ele estuda rochas na Terra e ele desenvolve um modelo aí chamado modelo Abel, o Abel Ferreira, né, o pessoal deve estar falando aí, para a formação da Terra. Beleza?
Muito bem. E aí vem a pergunta da Daniele, tá? A pergunta da Daniele Ferreira é a seguinte: como que a água surgiu na Terra? Essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, tá? Nós não temos uma resposta única de qual foi a origem da água na Terra, beleza? Existem várias explicações. Existem outras grandes crenças sobre o formato da Terra, sem ser o normal e o terraplanismo? É o que eu conheço, cara. Já tá bom, né? Daniele Ferreira aqui de novo. Nas lives de lançamento sempre aparecem pessoas dizendo que tudo é CGI. Mas minha teoria, na verdade, é que você é CGI. Pode ser sim, tá? Pode ser. Então, vamos lá. Como que surgiu a água na Terra? A água na Terra é muito difícil da gente ter uma resposta, tá? Uma resposta só para a origem da água na Terra. Tem aqui no Wikipedia, tá? Um resumo muito legal. Eu vou mandar aqui para o Cris, ele vai abrir aí para a gente. Vamos lá. Quais são as possíveis explicações para a origem da água na Terra? A primeira é que a Terra nasceu molhada, que a gente chama. Ou seja, que boa parte da água que tem na Terra já tinha aqui. Ué, mas você não falou que os elementos voláteis, eles seriam eliminados daqui por conta do Sol e tudo mais? Sim, falei. Ué, e como que a água estaria aqui? Porque existem mecanismos, dependendo de onde a molécula de água está presente, que determinadas rochas protegem a água, formam tipo um escudo, e não deixaria essa água escapar. Então, essa é a primeira ideia. A Terra nasceu molhada, tá? É a teoria da Terra ter nascido molhada. Segunda ideia. Os cometas. E aí eu vou ter que contar uma historinha para vocês, que é o seguinte. Em 1985, 86, o cometa Halley passou perto da Terra. Foi a primeira vez que a gente tinha uma oportunidade de mandar uma sonda para investigar um cometa. Mandamos várias sondas. Entre elas, mandamos uma sonda muito importante da Europa, chamada sonda Giotto. A sonda Giotto, ela chegou bem perto do Halley e ela viu que o Halley teria água, tá? Que o Halley teria água mesmo. E aí pronto, né? Aí matou. Cara, a Terra foi bombardeada por cometas, os cometas trouxeram a água e foi assim que a água surgiu na Terra. Era uma explicação muito boa, muito razoável, só que teve um problema. Anos depois, pegaram os dados da sonda Giotto e eles foram ver que o equipamento que mediu a água no cometa Halley era um equipamento que estava com defeito. E aí o que acontece? Aquela água ali não poderia ser a água que estava na Terra. Eles tiveram que descartar esses estudos. Muito bem, descartou os estudos, voltou tudo de novo. Então, como que a água surgiu na Terra? Bem, outra hipótese, uma terceira, vamos dizer assim, mas guarda dos cometas aí que eu já volto nele. Foi o seguinte: a Terra lá no começo sofreu bombardeamento, não só de cometas, mas de asteroides também. Existem asteroides, a gente sabe hoje, analisando as amostras, que eles têm água. Ah, então beleza. Então os asteroides bateram aqui e a água teria vindo dos asteroides. Então a Terra nasceu molhada, a água veio dos asteroides e a água veio dos cometas. São as três grandes hipóteses que tem. Qual é o problema? Se você usar uma só e fazer o cálculo da água, não bate. Não bate. Se você pegar uma dessas hipóteses e calcular a composição e a proporção e tudo mais, não bate também. Cometa poderia trazer água? Em 2014, a sonda Rosetta, ela orbitou o cometa Churyumov-Gerasimenko e ali ela viu que o cometa tinha água. Opa, o cometa tinha água, mas não era a mesma água da Terra. A água do cometa Churyumov-Gerasimenko era uma água pesada, que a gente chama. É uma água de deutério.
tá? O deutério é o hidrogênio pesado. E, ou seja, essa água não bate com a mesma água daqui, mas ela poderia ter contribuído de alguma forma. Os asteroides poderiam ter contribuído de alguma forma e a Terra pode sim ter nascido molhada. Então, para resumir toda essa novela da água na Terra, da origem da água, nós não... Cometa o quê? Churyumov-Gerasimenko. Nós não sabemos hoje ao certo como a água surgiu na Terra. Pode ser que seja uma combinação desses fatores. Um pouco veio da Terra molhada, um pouco veio de cometa, um pouco veio de asteroide. Quando você junta isso, aí pode ser que bata tudo direitinho, tá bom? Mas foi assim? Não foi? Não sabemos, tá? Fica aí a dica. Quem quiser entrar numa faculdade de geologia e estudar esse tema, esse é um dos temas que a gente mais precisa de gente estudando. Saber qual é a origem da água na Terra. Não sabemos ao certo, tá? Existem essas hipóteses aí para explicar. Beleza? Respondido sua pergunta agora, Daniele? Paulo Marcos mandou 10. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Ele manda esse emoji aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, Cris. Olha lá. Isso daí deve ser, um emoji de membro, não é? Não, acho que ele não é membro, não, porque ele não tá com o negocinho de membro. Obrigado aí pelos 10, Paulo Marcos. Então acho que deve ser pago, então. Quando manda... Pode ser. Superchat, então deve ser específico do superchat. Aí manda o superchat, pode escolher o emoji, talvez. Isso. E um artigo que a Terra, no início, era coberta de água. E isso é a Terra molhada que eu falei. Então, por quê? Porque a lava vulcânica, todo aquele processo que eu expliquei, tinha água ali envolvida, tá? Mas foi assim? Não foi? Não sabemos, então fica aí a dica. Quem quiser estudar, é uma área em aberto e é uma área que precisamos de muita gente para estudar, tá bom? Então tá aí. Vamos ver aqui algumas perguntas aqui. Power FNT. Fala, Sérgio, desculpe a pergunta leiga, mas por que territórios que se encontram em mesma latitude possuem características climáticas diferentes? Porque a latitude é só uma das variáveis, cara. Você tem também a parte de altitude, isso é muito importante, e da parte de continentalidade. Então, se tiver alguma coisa que está mais próximo do mar, menos próximo do mar, se tiver algo mais alto, mais baixo, isso vai influenciar no clima ali daquele local, tá bom? Do clima como um todo, né? Clima a gente fala que é uma coisa global. Vai ser o microclima daquele local, entendeu? Beleza? Então, você pega assim, por exemplo, cidades que estão mais ou menos na mesma faixa, se elas tiverem a mesma característica, ou seja, duas cidades litorâneas na mesma faixa de latitude, muito provavelmente é parecido, tá? Põe lá, tem mais? Não? Beleza, valeu aí, Ricardo Manetti, mandou 50 aí, tamo junto, valeu, viu? Show de bola. Muito bem. E agora, uma outra coisa muito importante, que é a vida, né? Como que a vida surgiu na Terra? Aí, galera, é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que quando começou a ter aquele bombardeio, começou a criar algumas pocinhas, né? Com água e tudo mais? Então, lá na década de, se eu não me engano, nós vamos confirmar aqui, se é 70, acho que é 70, coloca lá o experimento dos caras lá. Esse aí. Esse aqui? Não, o do lado ali, Miller-Urey. O Miller e o Urey, em 1952, fizeram um experimento para provar como a vida teve início na Terra. Qual que era a ideia que se tinha? Era o seguinte, que naquelas pocinhas de água que se formaram, você tinha ali os elementos, os chomps, que a gente chama, chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, potássio e enxofre, chomps. Esses elementos estavam ali naquelas pocinhas. De repente veio um raio. E esse raio, quando bateu, por que teve raio? Porque você tinha vulcão, você estava formando uma atmosfera, tal. Quando esse raio bateu naquela pocinha, aquela descarga elétrica fez com que esses elementos começassem a se unir,
se transformaram em moléculas, se transformaram em aminoácidos, proteínas, e assim a vida começou. Tá? Será que foi assim? Muito bom. Lá em 1952, o Miller e o Urey bolaram um experimento. Então, aumenta a figurinha aqui, Cris, para a gente. Eles bolaram o experimento do Miller e do Urey, que era o quê? Então, eles foram lá no laboratório deles, criaram a pocinha, tá vendo a pocinha d'água ali, ó? Com H2O, que é água, CH4, que é metano, NH3, que é amônia, e H2, que é oxigênio. Então, ali você tem os chomps estão ali, né? O C, o H, o O, o N, tá? Então, estão todos ali. Você tinha uma fonte de calor aqui, ó. Então, eles aqueceram a água, né? Essa água aqui evaporava, né? O vapor da água entrava ali. Então, você tinha água, você tinha os elementos e você tinha calor. Beleza? Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram, naquele bulbo ali que estavam aqueles elementos todos, eles colocaram 2 eletrodos ali e criaram uma descarga elétrica, criaram um raio. Não, amônia, não, CH4 é metano, né? Amônia é NH3, não é isso? Não é isso? Acho que é. Calma, Xamã. Xamã, você é membro aqui do canal? Calma, cara, calma. Nós estamos falando de 1950. Calma, se acalmem aí. Não se revolta ainda não. Os caras estavam tentando explicar como que a vida começou. Foram ali, ó, colocaram os eletrodos ali, os eletrodos criaram uma descarga elétrica, criaram um raiozinho. Criaram um raio naquele bulbo ali. Quando criou o raio naquele bulbo lá, o que aconteceu? Aquelas coisas começaram a se unir, formaram aminoácidos, formaram proteínas e por aí. E eles falaram, sim, cara, a vida pode muito bem ter começado dessa maneira, tá? A vida é uma outra... NH3 não é amônia? NH3 é amônia, cara. A vida pode ter começado muito bem dessa maneira. Para esses caras... A amônia, tá aqui. Para esses caras que estavam lá em 1952, tá? Então, volta ali no Miller e Urey Experiments, ali no Wikipedia. Então, aqui vai contar todo o negócio. Vai descendo aí, ó, o experimento deles, ó, formou 20 diferentes aminoácidos. Ó, que legal, ó. Tá vendo? Aqui tem até, ó, um descritivozinho do experimento, tal, mas pode ir embora. Não tem muito problema. Metano, água, a química do experimento, tem toda aqui a reação química que foi feita, tá? E outros experimentos. Isso aqui que é legal. Olha aí, ó. Vários outros experimentos foram feitos a partir do experimento do Miller e do Urey. Tá bom? Beleza? Tá tranquilo até aí? Não, isso aqui não é simulação não, cara. Tá? Fósforo é P, né? Eu falei o quê? Potássio? Ah, é fósforo. Foi mal. Isso aí. Então, tá aqui, ó. Tá? Tem vários experimentos que foram feitos. Aí, o que acontece, cara? O tempo foi passando e nós fomos aprendendo várias coisas. Nós começamos a investigar o fundo do mar, nós começamos a ver várias coisas acontecendo e tudo mais. E aí, meio que essa ideia aqui do Miller e do Urey ficou para trás. Por quê? Porque aí veio a nova ideia de como a vida surgiu na Terra. Põe aquela figura lá que eu te mandei. Ah, segundo a outra, né? Peraí, é outra imagem, né? É. Isso aí. É. Então veio a outra ideia de como a vida surgiu na Terra, que é essa figura super simples de você entender. Olha aí. Só o cara faz uma figura dessa, não é fácil pra caramba de entender? O que é isso aqui, galera? Isso aqui é a ideia das fontes hidrotermais, tá? As fontes hidrotermais. Os vulcõezinhos que a gente tem lá no fundo do oceano, tá? Lá no fundo, as hydrothermal vents, que a gente chama, beleza? E aqui sim, hoje, né, a gente tem a noção de que foi desta maneira aqui que a vida deve ter se formado, tá? Então, você tem aqui os tímeis, né? O que são os tímeis? São as torrezinhas, aí com a chaminézinha, aonde vem o magma,
tá? Tá aqui o manto da Terra aqui para baixo, tá? O manto aqui, a crosta aqui, isso aqui é tudo água, tá? Então você tem um magma aqui, você tem um vulcão, um pequeno vulcão dentro da Terra, no fundo do mar, desculpa, um pequeno vulcão. Começa a sair material por esse vulcão aqui, ó. Começa a sair material por aqui, ó. Material superaquecido, 350 graus, tá vendo? Esse material, ele chega e ele encontra aqui a água do mar, tá? E aqui em volta, olha ali agora, ó. Hélio, manganês, H4SO4, nem sei o que é, MnO2, CH4, Fe, um monte, tem uma sopa de elementos aqui que vem daqui, de dentro da Terra, tá? Quando ela encontra a água que está aqui, a água, para a vida é uma receita de bolo. A gente precisa da água, que é o solvente, a gente precisa dos ingredientes, que é essa sopa de elementos aí, e a gente precisa da energia, tá? Aqui você tem a água do oceano, os elementos e a energia vindo aqui do fundo do mar. Beleza? Então, essa é a ideia de como a vida... E a vida começou a se formar aqui, ó, em volta, ó. E a vida começou a se formar aqui em volta. Começou a formar os criozinhos, os camarõezinhos, e por aí em diante. E aí, daí, a vida começou a se espalhar pelo planeta. Então, ácido silícico, né? É isso aí. Então, começou assim. É uma das ideias. Como a vida surgiu na Terra? Voltamos para outra pergunta. Como a água surgiu na Terra? A gente não sabe. A gente tem ideias, explicações, hipóteses para como tudo surgiu, tá? Uma das hipóteses hoje mais aceitas é essa aqui, que é baseada no que a gente chama de fontes hidrotermais, tá? Ou, isso aí, ó, o pessoal está falando aí. Ou você pode acreditar no Adão e na Eva, que também é mais simples que isso. Por que que essas outras teorias aí, elas ganham tantos adeptos? Porque é muito mais fácil do que explicar isso aqui, cara. Muito mais, entendeu? Muito mais mesmo. Beleza? Entenderam, então? Então é assim que acontece a formação da vida. Então, entendeu? A formação da água. Tem um ponto de interrogação ali. Como que a vida surgiu na Terra? Tem um outro ponto de interrogação aí. Mas essa é uma boa explicação. E tem uma terceira explicação, que é a panspermia, né? Ou seja, os ingredientes e tal foram trazidos para a Terra por asteroides e tudo mais. Então, basicamente, você tem 3 explicações para o início da vida na Terra. A sopa primordial, que é a pocinha, é o Miller e Urey, tá? As fontes hidrotermais, ou os hidrothermal vents, que é esse desenhão aqui, ou a panspermia, que seria uma outra ideia de formação da vida na Terra. Beleza? Não vou entrar em vida, onde que ela formou, como que ela se desenvolveu, isso aí é uma coisa do pirula, tá? Minha parte termina aqui, falando para vocês como a água pode ter surgido e como a vida pode ter surgido. Beleza? Até aí, tranquilo? Cara, panspermia é zoado. Então, aí toda teoria tem a sua parte zoada, cara, porque ela é um quebra-cabeça faltando peças, né? É aquilo que o Ruas meio que falou na quarta-feira. O Egon Short mandou vir então aqui, fugindo um pouco do assunto, mas quais os melhores lugares do Brasil para assistir a chuva de meteoros geminídeas em dezembro? Cara, chuva de meteoro, eu não aconselho ninguém a assistir, porque ela é um negócio muito decepcionante, tá? A não ser que você vá para o meio do mato total, muito, muito, muito longe de qualquer luz de cidade e fique lá a madrugada inteira. Quando der umas 3h30, 4 da manhã, você vai conseguir ver alguma coisa a olho nu, tá? O pessoal vai lá, conta lá 30, 40 asteroides. Cara, meteoros, no caso, isso aí você conta numa noite normal observando, tá? Então, frustra, tá? Ver chuva de meteoros é um negócio frustrante, tá bom? Beleza. Tem alguma pergunta lá? Não. Muito bem. Então, surgiu a vida na Terra, a Terra estava toda se formando e tudo mais.
E no planeta Terra, pessoal, aconteceram, na verdade, 5 grandes eventos muito importantes no nosso planeta. E a pergunta até que existe hoje é: quando que será o 6º? A gente chama isso das extinções em massa. Aí pode colocar... É isso aí, ó. Isso aí. Então tem essa revista aqui que ela é muito boa, chamada How It Works, tá? How It Works. Ela fez uma edição especial, uma reportagem especial sobre as extinções em massa, tá? Então tá aqui, é muito legal mesmo. Desce aqui, ó, para a próxima página. Então ele vai falar aqui, ó, das grandes extinções em massa. A primeira, tá? A primeira extinção em massa ali, ó, por volta de 440 milhões de anos atrás. É a extinção do Ordoviciano siluriano. Sabe qual foi essa extinção? Foi a extinção do oxigênio, tá? Então, ele vai explicar ali, ó, bonitinho e tal, não sei o quê. Foi quando teve essa movimentação, né, do Gondwana aqui, ó, para o sul. E aí você teve um período de glaciação e tudo mais. O clima mudou muito drasticamente e boa parte das espécies ali morreram. Então, essa é a primeira grande extinção em massa. Ordoviciano siluriano matou 85% das espécies existentes na Terra. Tá bom? Desce aqui mais um pouquinho nessa página. Aí depois teve a outra extinção em massa, que é a extinção do final do Devoniano, tá? 440 milhões, 365 milhões de anos atrás, aonde 75% das espécies foram extintas, tá? Então, no final do Devoniano, teve uma outra grande extinção em massa, tá bom? Vai lá na outro grupinho de páginas lá. Isso daqui, né? Isso. Aí, nós tivemos... Pode descer aí. Nós tivemos a extinção há 252 milhões de anos atrás, né? Que é a do Permiano-Triássico, onde 96% das espécies foram extintas e 70%, 96% da vida marinha e 70% da vida terrestre extinta. Depois nós tivemos uma extinção de 201 milhões de anos atrás, que é essa aqui, volta aqui para a gente ver o nome dela direitinho ali, ó. Sobe aqui. Que é a do Triássico-Jurássico, tá? Teve uma extinção em massa. E, por último, a dos 60 milhões de anos atrás, desce aqui, ó. Que essa todo mundo sabe, que é a extinção KT, que a gente chama, Cretáceo Terciário, que é a dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás, quando caiu o asteroide em Chicxulub. Então, são essas 5 grandes extinções em massa. Não vou entrar em detalhes aqui, tá, delas, mas cada uma tem os seus detalhes. Uma delas, a anterior a essa aqui dos dinossauros, foi de vulcões, tá? A dos dinossauros, já falei com o Pirula aqui em outros programas, né? A gente não sabe, né? Pode ter sido também por vulcões, né? Porque a gente tem um local aqui na Terra conhecido como Trapas de Deccan, e o asteroide ele pode ter sido gatilho para que as trapas de Deccan entrassem em erupção, e aí você teve um fator conjunto, né? Tanto o impacto como os vulcões, e isso ajudou na extinção dos dinossauros. Então, cada uma das extinções em massa tem a sua característica, tá? E isso que foi moldando o planeta Terra ao longo dos anos, ao longo dos milhões de anos aí que a gente conhece. Beleza? E agora, a grande pergunta que fica é a seguinte: qual será a próxima extinção em massa? A extinção em massa do Holoceno, né, que o pessoal chama aí. Qual será essa próxima extinção em massa? Como que nós vamos desaparecer da Terra? Será que nós... Porque todas as espécies que reinaram um dia no nosso planeta desapareceram por meio de uma extinção em massa. Será que vai ter ainda uma extinção em massa que vai acabar com a gente?
Essa é a grande pergunta. Alguns dizem que vai ser uma extinção tecnológica, que vai dar alguma pane em tudo e nós vamos morrer porque nós não vamos conseguir fazer nada. Vai ter também, alguns dizem que é a parte de comunicação. Então, tem várias ideias sobre essa sexta extinção em massa. Ou pode não acontecer. Ou, igual disse aqui, nós vamos nos extinguir. A gente pode se autodestruir, sim. Seria uma outra grande extinção em massa, a gente se autodestruir. Isso mesmo. Então, galera, o ponto é o seguinte, tá? É muita coisa aí que o pessoal estuda. Cada área dessa que eu estou falando é uma área de estudo gigantesca, tá? Daniele Ferreira mandou 5. Existiria vida na Terra sem a Lua? Não, não existiria. Por quê? Porque, Daniele, teve um momento crítico, alguns trabalhos dizem isso, que num momento crítico, quando a vida estava se desenvolvendo, a Lua teve campo magnético. E esse campo magnético da Lua pode ter ajudado a vida a dar um salto aqui na Terra. Se não tivesse isso, talvez não tivesse. E outra coisa também, sem a Lua, né, a gente não teria o equilíbrio que a gente tem. A Lua, ela serve muito para equilibrar a órbita da Terra, para equilibrar a inclinação da Terra, para as questões de maré e tudo mais. Então, seria muito difícil imaginar uma vida sem uma Lua igual a nossa ainda por cima, que é uma Lua grande proporcionalmente ao planeta, tá bom? Fabiano Moreira mandou 5. Sérgio, Lua, o corpo de tamanho parecido com Marte se fundiu com a Terra ou deslocou a massa? Boa pergunta, cara. Ele se fundiu com a Terra, tanto que existem hoje pedaços de teia no interior da Terra, tá? Eu vou achar aqui e vou mostrar para vocês. Toda aquela coisa que a gente vê do manto, do núcleo e coisa e tal, podem ser pedaços de teia que estão dentro da Terra ainda. Olha que doideira, hein, cara? Olha que doideira. Ele pode ter se misturado, porque a Terra, é uma coisa só para lembrar para o pessoal, né? A Terra não é como ela era hoje, um negócio sólido, rígido. Ela era um negócio pastosão, né? Então, esse objeto entrou, se misturou tudo e saiu uma gosma para o outro lado lá, que foi a Lua. Tá bom, cara? Gian Francisco Nunes. Salve, salve, Sérgio. Manda um salve para minha filha, Lívia Gabriele. Um salve para a Lívia, que faz aniversário na próxima semana e está assistindo você agora. Parabéns, Lívia. Muita saúde aí, paz na sua vida. Marco Aurélio mandou 10. Existe alguma força que faz os continentes se aproximarem e depois se afastarem? Sim, a força aí a movimentação em cima do magma, tá? Quer dizer, por que o Pangeia se formou em vez de existirem vários continentes? Aí é lá na simulação. Porque existe, o Marco Aurélio, existe uma combinação de forças, cara. Tá? E essas combinações de força, num determinado momento, ela, vamos dizer assim, fez com que um supercontinente se formasse, em outros momentos fez com que ele se despedaçasse. Tá bom? Jeff Souza mandou 10 aí. Sérgio, se a Terra faz uma trajetória elíptica pelo Sol, por que não sentimos o aumento da temperatura? Porque a elipse terrestre ela é praticamente uma circunferência. Praticamente. A diferença é muito pequena, tá? O clima na Terra, as estações do ano não são por a gente estar próximo ou longe do Sol, e sim por conta da inclinação. Tá bom? Ela é quase. Isso aí. Você mesmo respondeu aí, cara. Valeu, Rodrigo. E o Esdras Santos aqui. Existe algum gás predominante liberado durante erupções vulcânicas? Sim, enxofre principalmente, tá? Existe uma série de gases, né? Principalmente enxofre, tá? Deixa eu ver se eu li todos aqui. Na plataforma tem alguma, não? Muito bem. Então, eu vou mandar aqui para o Cris o lance do Teia, está dentro do manto da Terra. Isso aqui é legal pra caramba. Isso aqui é um trabalho, ele já foi publicado em revista, ele já foi publicado em congresso. O pessoal fez um estudo com ondas sísmicas
identificou regiões onde a velocidade das ondas cai de forma anômala, e quando eles foram estudar isso e colocar isso tridimensionalmente, eles descobriram o quê? Que, na verdade, os pedaços ali dentro do manto terrestre podem ser pedaços de teia. Olha aí, ó, bits of teia podem estar no manto da Terra. Olha que demais. Então vai descendo aqui, Cris. Só vai ter uma figurinha aqui. Então isso aí que é o que deve ter acontecido, né? Um objetão grande lá bateu e tal. Olha aí que legal, ó. Então aumenta esse cara aí. Isso aí não é CGI, tá, cara? Isso aí é baseado em dados sismológicos, ó. Isso aí seria o manto, ó, tá vendo? O manto da Terra, nós estamos vendo a crosta tá em cinza, o núcleo tá lá no meio e o manto teria essas bolhas aí, ó, esses pedaços aí, ó, essas coisas aí, ó, tá vendo? Tá vendo essas coisas aí? Isso aí seriam pedaços de teia que estão dentro do manto da Terra. Olha que doideira. Volta ali no artigo ali. Aí vai descendo aí. Isso aí, pode pôr essa figura lá. Aí. E aí está a explicação. Ó. Então você tinha Teia e a prototerra. Depois que bateu, quem é que perguntou lá de Teia? Ó, Teia ficou ali no meio, ó, tá vendo ali? Uma parte saiu, formou a Lua, e outra parte ficou e formou esses LLSVP, que são as camadas, como que é isso aqui? Low Layers SVP é o nome da onda sísmica. Então são camadas onde essas ondas aqui têm baixa velocidade, tá? E assim a gente tem pedaços de teia, que é o objeto que bateu com a Terra para formar a Lua, dentro da Terra. Olha que doideira, tá? Isso é muito legal. O Marcos está pedindo mandar um abraço para a esposa dele, a Daniela, e para a filha dele, a Lorena. Valeu muito. O Egon Schurt, existe algum motivo para que a Terra possua somente um satélite natural? Seria possível que tivesse mais? Seria possível, sim. E pode ser que a Terra tenha, tá, outros satélites naturais muito pequenininhos, a gente chama de luas transientes, né? Elas ficam um tempo orbitando a Terra e depois elas escapam, elas não são tão grandes assim. Lembrando que a Terra está muito longe do cinturão de asteroide para capturar asteroides. Então é quando algum objeto passa aqui e fica preso. Então tem uma segunda lua aí, que o pessoal fala bastante dela, que é um pequeno asteroide que foi capturado, que ele está na órbita da Terra, e ele fica um tempo, depois ele vai embora. Depois captura outra, então dessa maneira. Objetos como a Lua, não, porque isso aí da Lua, a Lua se formou há 3 e tantos bilhões de anos atrás. Tá bom? Daniel Rabelo. Sérgio, como é ser orbitado por 2 satélites? Fique. É muito bom, cara. Aliás, agradecer aqui publicamente ao Renato Cariani e ao Júlio lá, que tem uma paciência danada. Eu que nunca pisei numa academia, valeu demais, estamos junto. Segunda-feira tô lá para continuar. Ó, tô conseguindo até erguer o braço, ó. Tá vendo? Então tá muito bom. Renan Gabriel Pinheiro. Sérgio, quando houve a colisão que ocasionou a extinção dos dinossauros, o impacto pode ter mudado o eixo rotacional da Terra? Provavelmente não, tá, cara? Provavelmente não. O asteroide que bateu na Terra, ele não era tão grande assim, a ponto de criar esse efeito, mas sim a ponto de mexer com a atmosfera da Terra, tá? O Everton, para comprar um fardo de água, Sérgio, como que você bebe? Tem que beber, né? Vou beber. Tô bebendo agora, tá? Valeu aí. Bruno Pato. Fugindo um pouco do assunto, poderia falar sobre a teoria de que o universo observável está dentro de um buraco negro e sobre a teoria do sem drama? Não conheço a teoria do sem drama, não. A teoria do universo está dentro de um buraco negro é uma das ideias, né, cara, da formação do universo, né? Como ele começou numa singularidade, como a gente não consegue chegar na borda dele, existem certos grupos de pesquisadores que dizem que, na verdade, a gente está dentro de um buraco negro, tá? Bora beber água, é isso aí. Existe algum outro tipo de elemento com anomalias, tais como a água? Sim, elementos voláteis, né?
Aprendi a gostar do Cariani, é muito gente boa, cara. E o carinho que ele tem pelos meus filhos que estão lá junto, cara, é sensacional, cara. Entendeu? Sensacional mesmo. Fale sobre o supercondutor. Falo, cara, falo sim. O supercondutor é o LK99, né? Que nós estamos aí nessa busca agora para poder saber, né? Se os supercondutores, a gente consegue atingir a supercondutividade em temperaturas ambientes, o que seria um marco histórico, uma coisa das mais importantes aí do mundo atual, tá? Mas a gente precisa ter muita calma nisso. Tem vários laboratórios no mundo inteiro fazendo, estudando, testando, tentando reproduzir o que foi feito lá na Coreia. Em alguns casos tem conseguido, em outros casos não tem. Então a gente precisa ter calma nessa hora, tá bom? Beleza? O Nortonep: assisti a um vídeo que, na velocidade da luz, uma viagem até Sirius, distante 9 anos-luz, levaria um pouco mais de um ano. Então, cara, é porque quando você viaja na velocidade da luz, acontecem outros efeitos. A gente fala para questões de simplificação, porque senão toda hora que a gente falasse isso, a gente teria que explicar a teoria da relatividade, e não dá. Então, o que a gente fala? Se uma estrela está a 4 anos-luz, viajando na velocidade da luz levaria 4 anos. É só para a pessoa entender que a velocidade da luz faz com que, né, esse lance de distância e tudo mais. Quando você faz a conta na relatividade, se você viaja na velocidade da luz, você passa a ter efeitos relativísticos, que vão diminuir esse tempo de viagem. E é isso mesmo, tá? PC Tron mandou 10. O que aconteceria se conseguíssemos passar da borda do universo indo ao oposto do Big Bang? Como assim oposto, cara? O oposto é voltar tudo, né? A expansão do universo nos alcançaria ou não porque estamos fora? Não. Porque o universo, cara, à medida que ele vai expandindo, ele vai como se ele fosse criando o universo à medida que ele vai expandindo, tá bom? Então não tem nada. O contrário do Big Bang é tudo começar a voltar, que são os estilos de morte do universo, que é o Big Crunch, o Big Freeze, o Big Rip e o Big... Caramba, são 4, esqueci o outro. É o Crunch que volta... e o universo cíclico, tá? César Augusto: por que Nikola Tesla foi gênio? Cara, Nikola Tesla, ele fez muitos estudos com relação à eletricidade e tudo mais, é considerado um gênio, cara. Eu não sei que a galera tem essa cisma com o Tesla, cara. Ninguém tem, né? Dentro do mundo científico, cara. Ele é um cientista, sim, renomado e tal. Ele teve problemas na vida dele? Teve, como todos os cientistas têm, tá? Assistam lá o filme do Oppenheimer que vocês vão ver. Quem for aí assistir, ou quem já assistiu, lá no filme do Oppenheimer tem passagens que mostram justamente esses problemas que existem no mundo acadêmico, tá? Ele teve os problemas dele, o Einstein teve os problemas dele, o Bohr teve o problema dele, o Gödel teve, o Oppenheimer teve, entendeu? E todos esses caras tiveram, o Maxwell teve, tá? O Turing teve, por aí vai. Hugo Miranda me mandou 27,90. Sérgio, fiquei feliz demais em ver seus filhos aceitando esse novo desafio. Eu também, cara, eu também. Não é fácil mudar, será recompensador. Tomara, valeu, cara. O Brian Christopher: vi um corte outro dia em que você diz que aquela representação de movimento em que a espiral do sistema solar não é real. Não seria representação do tempo? Aquela representação não é real mesmo, não, tá, cara? Não só sou eu que diz, não, tá? Só tu pega aí em revistas internacionais, todo mundo bate naquela representação, tá? Não seria a representação do tempo? Não, não seria a representação do tempo, tá? Eles querem dizer que o Sol vai girando, né, e o Sol está andando, carregando os planetas. E como os planetas estão girando ao redor do Sol, o movimento na hora que faz é aquele negócio. Mas não é isso, tá? O pessoal já tem todo um estudo, os estudos aí, as simulações, tá? Que a gente faz e que mostra que não é daquela maneira. Quando vai rolar o crossover com o Pedro? Então, cara, cadê o Pedrão?
Quando vai rolar o crossover com o Pedro Louso, Ciência Todo Dia? Cara, a gente conversou lá no Twitter, né? Ele falou que ele toparia vir e tudo. Pedrão, se você estiver vendo aqui, cara, eu vou te mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Vê se responde, hein? Ele é igual o Pirula. 2 que não respondem o WhatsApp. Sérgio, por que o estudo da descrição da Lua é chamado de selenografia? Xamã, porque a Lua é Selene, tá? Selene é o nome da Lua. Então, o pessoal criou selenografia, que é o estudo de Selene. Selene é a deusa da Lua, né? Que a gente fala. Beleza? Vinícius mandou 5 aqui. Estando o universo comprimido em um ponto no início, a expansão que segue em curso desde então teria qual relação entre determinismo e aleatoriedade? Cara, que pode ser que no início lá foram alguns fatores aleatórios, né, que levaram ao start dessa expansão, tá? E agora, se é determinística ou aleatória, eu seria mais se é determinística ou estocástica, tá? Pode ser que ela seja mais para o estocástico do que não tanto para o aleatório assim. Beleza? Leone Veiga. Boa pergunta, cara. Qual a origem dos elementos encontrados em minas de ouro, cobre e diamante? Surgiram junto com a Terra ou chegaram depois? Boa. Tipo vibrando em Wakanda, né? Boa pergunta. Lembra que eu falei lá no começo que como que formou uma estrela? O segredo está todo ali. Uma onda de choque de supernovas bateu na nuvem molecular e formou, e as estrelas começaram a se formar. Essa nuvem de choque, cara, o Leone, quando ela está se propagando, ela traz os elementos da supernova. Ferro e tudo mais. Quando você tem uma quilonova, que são 2 estrelas de nêutrons se fundindo, você tem a produção de ouro e platina. É assim que foi formado todo o ouro do universo. Esse ouro vem vagando também com ondas de choque e gruda nas partículas que estão ali na poeira e no gás, e aí tudo acaba fazendo parte. O diamante. O diamante, ele é, na verdade, vamos dizer assim, o carbono em determinadas condições especiais de pressão e temperatura. Então, o elemento carbono tem na Terra? Tem. Em determinadas condições de pressão e temperatura, o carbono vira diamante. Tá bom? Então é assim. Leone. Flávio. Deve ser Flávio, né? Flávio Palmiro. Vamos brincar de futurologia. Qual será o combustível do caminhão do ano de 2050? Hidrogênio, elétrico, a bateria, metano ou diesel? Ainda está relativamente barato. Obrigado. Acho que 2050, acho que é elétrico, cara. Talvez. Rodrigo Chaldar. Boa noite, professor. O motor eletromagnético de movimento perpétuo, não. Você esquece, cara. Esquece moto perpétuo. Não existe. Quem refuta isso todo dia no canal dele é o Iberê, tá? Todo dia o Iberê refuta esse moto perpétuo. Isso é uma das coisas moto perpétuo, EM Drive, cara, não existe, tá? Na etapa de formação planetária, a aglutinação da poeira e etc. vem do momento angular. Isso. Poderia explicar o momento angular e nessa escala fazendo um paralelo com a eletrosfera? É tudo momento angular? Tudo é conservação de momento angular, cara, tá? Tudo é conservação. Tudo continua girando, tudo está girando por conta da conservação do momento angular, tá bom? É assim que acontece. Esse que é o momento angular aí. Momento, né, velocidade, se não me engano, né, que aí você está pegando um negócio, cara, que eu estudei há 1000 anos atrás, tá? Esse momento, acho que é velocidade vezes momento angular é velocidade angular, né, vezes a massa, e o momento angular, ele se conserva, tá? Chama-se conservação do momento, tá bom? E é por isso que as coisas continuam girando. Luciano Gonzaga. Se os planetas orbitam o Sol em um plano orbital, não seria mais fácil sair do sistema solar no sentido contrário? É assim que a Voyager fez, cara. É assim que a Voyager fez, tá?
Se você pegar a Voyager, ela fez assim. Só que ela fez assim depois de Saturno, tá? Para ganhar impulso ali. Matheus Silvano. Sérgio, cadê o Sacani Responde? Eris e Dismônia. Agora sobre a Terra, qual o mais fundo que já chegamos cavando? 11, quase 12 quilômetros, né? O poço que tem lá, o Poço dos Russos, né? É o Poço dos Russos aqui. Como que chama aquele lá? É the deepest hole drill in Earth. É esse aqui, ó. É o Kola Super Deep Borehole. Chegamos a 12.262 quilômetros, 12.262 metros de profundidade. Desculpa, tá? É o Kola que chama, Kola. Tá? Se não me engano, fica na Rússia. Isso aí, fica na Rússia. E por que esse foi o limite? Aí limite tecnológico, tá, Matheus? Limite da tecnologia. Esses planetas orbitam. Esse aqui do Matheus já foi. PC-Tron, o universo é plano, correto? Não sabemos ao certo. Mas por que ele é plano? E se causasse uma explosão, uma expansão de energia, vai para 300? Cara, é porque esse plano aí, cara, isso é uma coisa bem complicada até, tá? Isso aí tem a ver com, se você está falando da topologia do universo ou tudo mais. Por que ele é plano? Porque até onde a gente consegue ver, né, a gente não vê ele curvar, tá? Então, basicamente é isso. Mas não tem nada a ver com terra plana, nem nada disso. Daniel Rabelo. Utilizando os cálculos mais avançados, podemos acreditar na teoria de que você só bebia 1 litro de coca. Só um. Só um. Como sabemos para qual direção apontar os telescópios? Não. Cara, o Big Bang não tem um lugar onde ele aconteceu, Xamã. Aí, cara, eu vou te convidar, aqui no Ciência Sem Fim tem um especial, igual esse aqui que eu estou fazendo hoje, sobre o Big Bang. E lá a gente fala disso, tá? Não tem um ponto aonde ocorreu isso. O universo a gente chama de isotrópico homogêneo, então qualquer ponto pode ser considerado. Por isso que quando nós vamos fazer análises cosmológicas, a gente se coloca no centro do universo. Tá bom? Que não faz diferença nenhuma, Xamã. Vou colocar no chat o link do episódio, né? Isso. Beleza. Tem alguma aí na plataforma? Não, Sérgio, por enquanto aqui tá de boa. Não? Beleza. Acho que é isso então, hein? Falou bastante, né? Falamos tudo. Aí, pessoal, não falamos de vulcão. Por que não falou de vulcão? Porque eu vou fazer vamos fazer um especial igual esse, só sobre vulcão, tá? Vocês topam? O que vocês acham? Escrevam aí, mandem aí joinha. Quem acha que a gente deve fazer um especial de vulcão? Vulcão responde. Vamos lá. Se você quiser falar uma coisa, não? Não, isso aí não. Mas só coloca lá para eles. Pode deixar na plataforma isso aqui? Pode deixar. Vulcão responde. Vamos fazer ou não? Vulcão. Vamos falar de vulcão? Então tá, hein? Vou falar para a Gabi fazer uma enquete lá no Insta, tá bom? Quer fazer uma enquete aqui também? Estamos com 6.500 pessoas, 6.600 pessoas. Põe aí, rapidinho. Acho que vai dar sim. Tá todo mundo aí, só tem joinha, ó. Boa. Tô sentindo que a galera quer, hein? Vou só aproveitar aqui uma coisa também. Eu vi aqui várias vezes passando a pergunta do universo com 26 bilhões de anos, né? Galera, é o seguinte, aquilo lá é um estudo. É um estudo, tá bom? Ó, tá aí a enquete, votem agora, tá? Eu já dei meu voto aqui, ó. Votem agora. Aquilo lá é um estudo só que saiu, que seria uma explicação para várias coisas, tá?
Aquilo lá está valendo? Precisa de confirmação, precisa de comprovação, precisa ser reproduzido e tudo mais. Como funciona o método científico, tá? Eu vi aqui tudo isso. CPI dos alienígenas, essa aí é só para membros, tá? Então, alienígenas e coisas do tipo, só membros que terão esse privilégio. Então, estou vendo aí uma galera virando membro do canal, muito obrigado, continuem. O Rick mandou 10. As estrelas perdem massa quando fazem fusão nuclear? Sim. Nesse caso, a órbita dos planetas aumenta à medida? Não. Ela altera um pouco, mas o negócio não é que elas perdem massa, cara, é que elas vão inchando, tá? E elas vão engolindo os planetas mais próximos, né? Valeu, Ricardo, que virou membro. Jeff Souza. Professor, quando as sondas passam pelo cinturão de asteroides, qual é a ideia do cálculo para chocar com esse? Ô, Jeff, você está vendo muito Guerra nas Estrelas. Porque os asteroides, eles são muito, muito longe um do outro, cara. Muito longe. Não tem perigo de chocar, tá? Mas sim, são feitos cálculos. Que cálculos que eles fazem? A gente conhece os objetos do cinturão de asteroides. Então, a gente tem a simulação da órbita deles. E aí, com a simulação da órbita deles, a gente consegue planejar a trajetória da sonda. Beleza? Então, é assim que acontece. Rodrigo mandou 5 aqui. Você é fã do Big Bang Theory? Muito fã, cara. Vi todos várias vezes até, tá? Se sim, faz um episódio aprofundado, as experiências feitas. Ah, poderia, né? Poderia fazer aí um episódio só sobre Big Bang Theory. Euclides. Ah, o Euclides é do LK99. Pode ressuscitar a fusão a frio? Cara, acho que pode, né? Pode mudar muita coisa, tá? Tio BR. Exemplo, momento angular perpétuo. Imagine um cara que freia a roda frontal da bicicleta que vai dar de cá. Exatamente. Isso mesmo. Isso aí. Caramba, 96%. Vamos esperar chegar em 1000 votos aí. Sérgio, como é possível ver a Lua e lados opostos da Terra ao mesmo tempo? Por exemplo, Estados Unidos e na Austrália. Como assim, cara? Lua nos Estados Unidos e na Austrália? Não vai ver, não. Cadê a imagem? Cadê a imagem? Na verdade, dependendo, tá? Eu fui até consultar aqui, ó, tá? Para ver aqui, ó. A resposta é que algumas vezes e brevemente, tá? Você consegue fazer isso, beleza? Tá bom? Então, existe aí toda a explicação. São situações muito específicas, tá? Você poderia explicar como funciona soldagem? Não entendo de soldagem, cara. Aí você está querendo saber demais. Como andam os estudos sobre as profundezas dos oceanos? Há muita descoberta? Não, né, cara? Ainda mais aí depois do fatídico submarino, né? Uma galera aí ficou meio pá de ir para o fundo do mar, né? Luiz Roberto. Sérgio, só queria dizer que todos temos orgulho de você. Valeu, cara. Estou muito na torcida. Projeto Cariani. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos junto aí no projeto Cariani. Tamo junto aí. O primeiro vídeo lá tá quase batendo 1 milhão, ó. Quase batendo 1 milhão. Vamos ver aqui, 1.191 votos, 95% a 5%. Então, eu sinto muito por esses 5% que vão ter que ouvir sobre o vulcão. Então, nós vamos pensar, sim, em fazer, tá? A duração dos dias era diferente? Era diferente, tá?
Europa, tá? Quem perguntou aí qual a lua de Júpiter que vai ser investigada pela NASA é a lua Europa, com a missão Europa Clipper, tá? Ricardo Loureiro mandou 5 euros. A ideia de que a complexidade do universo surgir do acaso seria como jogar um balde de Legos no chão e por acaso formar uma pirâmide. Boa analogia. Neo Sky, mestre, é verdade que tem muita água abaixo do manto? Sim, tem muita água no manto mesmo, tem muita água, tá? Só que é pouca água em proporção à massa da Terra, tá bom? Renan Ribeiro mandou 5. Sérgio, poderia... Porque tem uma coisa aqui, o Neo Sky, cara, esse muito ou pouco, é muito difícil a gente falar essas coisas, tá? Que eu falo aqui que tem muita, aí o pessoal, muita, mas não é muita. Em relação à massa da Terra, a Terra tem pouquíssima água, tá? Poderia explicar resumidamente as premissas da teoria... Não, eu não sou físico quântico, não, cara. Pô. Renan Ribeiro, eu vou fazer o seguinte, Renan, olha só. Vou achar um físico aí da quântica e a gente faz um... Porque aí merece mesmo, né, cara? A gente fala tanto de coisa quântica, né? Eu vou atrás de um cara de quântica... Beleza? E nós vamos fazer um Ciência Responde Quântica. Ó, esse vai ser maneiro, tá? Então nós vamos fazer um Ciência Responde Quântica. Mas aí eu tenho que chamar um cara que manje de quântica. Eu vou atrás desse cara, eu vou trazer ele aqui e nós vamos fazer um Ciência Responde Quântica. Tá bom? Beleza? É verdade que até hoje só o nosso planeta foi encontrado madeira. Ai. Beleza, tá mantendo ali, ó, 95-5. Então nós vamos fazer também um programa sobre vulcão e também sobre quântica, tá? Então a Gabi deve estar aí no chat. Gabi, anota aí para nós, tá? Para a gente ir atrás de um físico quântico, um cara que manja muito de quântica, para a gente poder fazer esse papo aí. O Flávio Palmiro, boa noite. Você disse na live com o Jubilut que a produção do pré-sal vai começar a cair em 27. Isso é baseado em que dados? Isso é baseado, cara, nos dados da própria Petrobras, quando ela apresentou lá no Senado. Deixa eu ver se está aqui as lives do Senado, que eu passo para vocês. Acho que é TV Senado, se não me engano. TV Senado, margem equatorial. Esses dados foram apresentados, tá? Apresentados pela Petrobras nessas apresentações aí que foram feitas no Senado sobre a margem equatorial. Então, eles que apresentaram os dados lá, tá? Não acho que não é TV Senado, né? Margem com a TV Câmara, será que foi? Aqui, ó. Intenção de explorar petróleo e gás no Foz do Amazonas, Meio Ambiente e Desenvolvimento, 31 de maio, ó, 2 meses atrás, são 4 horas e 7 minutos, tá? De live, depois outra com 2 horas. Então, aqui, ó, vou mandar aqui pro Cris, e aí você assista lá, cara, tá? A audiência pública eu tinha falado TV Senado, não é? TV Câmara dos Deputados, tá? Então, ó, que você usa, coloca essa aqui no link lá pra galera, ó. Beleza, Flávio Palmiro? Então, não fui eu que inventei, não. Foi o cara que falou aí nesse dia aí. Tá? Colei aí no chat também. Sérgio, boa noite. Por que às vezes a Lua é visível durante o dia? Porque, cara, a Lua ela pode ser visível durante o dia por conta do ângulo de inclinação. A Lua não gira bonitinho em torno da Terra. A órbita é elíptica, a órbita é inclinada a 5 graus. E tem toda nessa questão aí, então, com a Lua e com o Sol... É o mesmo motivo que não tem eclipse todo mês, é o mesmo motivo da gente ver Lua também durante o dia. Tá? Everton Almeida, terceira tentativa para você falar da Serra da Pucaraima. Serra da Pucaraima? O que é isso, hein? Serra da Pucaraima. Serra da Pucairama. O que tem na Serra da Pucairama? Mistério da Serra da Pucairama. Nunca ouvi falar nisso na minha vida, cara. É na fronteira com o Brasil e Venezuela, né?
Tem um mistério lá, que é o quê? O mistério da ladeira que desce para cima. Eita lá. Deve ser aquelas ilusões lá, não é não? Nunca ouvi falar, ô Everton. Depois eu vou atrás disso aí, tá? Luiz Roberto Silva, existem maneiras de explorar as riquezas minerais presentes no solo amazônico de maneira sustentável? Tem sim, tá? PC Tron, se você tivesse que escolher uma teoria para defender, independente de estar errada, qual seria mais difícil? 3 vegano? 3 vegano? O que é isso? A conspiração mundial da NASA ou o reflexo do sol na meia-noite do domo? Que doideira. O que é 3 vegano, cara? Ele falou só 3 veganos? É. Eu não conheço. 3 veganos aí, cara, que eu não conheço, não deve. Vegano não vai fazer mal para ninguém. Alé, Sérgio, já se passaram bilhões de anos do fim da água de Marte. Se existiu vida, não seria impossível encontrar provas? Não seria. Porque se fosse estromatólito, ele deixaria marquinha lá, como eu já mostrei para vocês, tá? Rodrigo Franzói. Sou apaixonado em geologia e vou prestar esse ano FUVEST, mas tenho medo do mercado de trabalho. Não tenha, cara. O mercado de trabalho de geologia ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Rafael Staquete. Não entendo como você e outros perdem tempo falando sobre terraplanista. Parece debate sério. É verdade. Tem essa crítica aí sobre a gente, você tem toda a razão. O educador de cães. Sérgio, por favor, faça rápido a live dos vulcões. É sensacional. Pensar sobre o quarto da história da Terra já pode ter voltado para o manto através... Isso, vou fazer, cara. Vou fazer sim, tá? Tauanzin. Te amo, Sérgio. Já está preparado para ir até Marte? Não, eu não. Daniele. Sérgio, o que você acha do Guilherme Solen, CEO da OceanGate? Quer habitar Vênus até... Ué, primeiro ele tem que resolver o problema do submarino aqui, né? Para depois ir para Vênus, né? Assim, Daniele, cara, ideias e coisas e tal, os caras podem ter, cara. O negócio é colocar em prática tudo isso, vai ser difícil, né? Agora, habitar Vênus em 2050, que eu acho que ele quer colocar balões na atmosfera de Vênus, não é isso? Eu acho que eu li uma coisa assim, tá? As Voyager alcançaram a velocidade de escape do sistema solar? Não. Corre o risco delas retornarem à Terra? Não. Daqui a uns milhões de anos, a uma futura civilização encontrá-las? Aí há. Porque tá no disco lá, né? Como encontrar a gente aqui na Terra, né? Então, pode ser sim. Tá bom? Deu aí, Cris? Deu demais, Sérgio. Valeu. Galera, então é isso aí. Boa noite. Muito obrigado.